Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar a terceira aula que a gente fala sobre É Jesus Deus? Esse livro que a gente vai explicar. As duas primeiras aulas que a gente postou, a terça passada e a retrasada, a gente explicou o que? Uma pequena introdução falando sobre esse tema. O que a gente vai falar? Quais os assuntos que a gente vai tocar que tem a ver com esse assunto sobre a natureza divina de Jesus. E quando ele foi divino, como a gente vai ver, vamos ver o concílio de Nicéia, que foi no ano 325, quem fez ele foi o Constantino I, o imperador romano, ele que chama os bispos para discutir a verdadeira natureza divina de Jesus. É divino ou não é? Isso tudo a gente vai citar. E vamos citar também, a gente citou já, sobre alguns versículos, tanto do Antigo Testamento, como o autor vai mostrar, quanto versículos lógicos, ou seja, que trabalha com o raciocínio da pessoa, a lógica do ser humano, como o ser humano entende as coisas. Ele também vai trazer 16 evidências para trabalhar com o raciocínio da pessoa. O ser humano, Deus Altíssimo fez ele racional. Então a palavra que é revelada por Deus Altíssimo para a gente, irmãos e irmãs, é para a gente entender a palavra. O que a gente não entende, a gente fica em dúvida. Não temos como ter aquela convicção, aquela certeza daquele credo, daquele dogma. Por quê? Porque temos dúvidas. Não vai de acordo com o raciocínio humano. Não vai de acordo com a lógica humana. Por isso que ele vai trazer 16 evidências falando sobre isso, como a gente vai ver hoje, a introdução. Ou seja, vamos começar a explicar o livro e citar os temas que a gente vai falar nesse curso. Agora, por exemplo, para vocês entenderem o que ele quer significar, o pensamento lógico, o raciocínio humano, a lógica humana. Agora, por exemplo, se eu falo para vocês, o Deus verdadeiro é o que criou todas as coisas. O que vocês entendem dessa frase, dessa introdução? Que o único que pode ser chamado de Deus é o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, dos seres humanos, das plantas, dos animais, de todas as coisas. Esse é o Deus verdadeiro, o Criador. Então, a segunda introdução, o que a gente vai pensar? Que o ser humano não pode ser Deus. Por que o ser humano não pode ser Deus? Porque ele não é o Criador, ele é uma criatura, criou. A gente está trabalhando com a lógica da pessoa. Se a gente está afirmando que Deus, o verdadeiro Deus, o único digno de adoração, ele é aquele que criou todas as coisas, que nós criou, ou seja, o Criador. Quer dizer, a gente entende dessa frase, também dessa introdução, que nós não somos criadores. Somos criaturas. Não podemos ser Deus. Ou seja, trabalho com a lógica da pessoa. Agora, se eu falar, olha, Deus é eterno. Deus, o Altíssimo, é eterno. O ser humano é o Não, tem um tempo limitado nessa
Esse mundo tem um início e tem um fim. Agora o resultado disso, para ser Deus tem que ser o quê? Eterno. O ser humano pode ser Deus, porque ele não tem esse atributo, a eternidade. Tudo isso ele vai trabalhar dessa forma. Agora, Deus é eterno, o Altíssimo. Quem morre não pode ser o que Deus, porque Deus é eterno. Então, qual que é o resultado disso? Que essa pessoa não pode ser o que é Deus, porque ela não é eterna. Ela tem um início e tem um fim. E tudo que tem um início e um fim é o que? Uma criatura, criada por Deus, o Altíssimo. Criada por Deus. Então isso aqui ele vai trabalhar o que é muito com isso. São 16 evidências trabalhando com isso. Como por exemplo a gente sempre cita, Deus o Altíssimo é eterno. O atributo da eternidade é para Deus somente, o único eterno. Agora a gente fala, para ser Deus tem que ser o que? Eterno, uma existência absoluta, ou seja, sempre existiu. Deus o Altíssimo não gerou e não foi gerado. Agora a gente vai colocar o que? Na segunda introdução, Jesus como Deus. Jesus é Deus. Agora, quando a gente fala que Jesus é Deus, ele tem esse atributo da eternidade, ele pode ser Deus? Não pode. Por quê? Porque ele morreu. Morreu por 1, 2, 3 dias, isso a gente vai ver. Se ele morreu, ele não pode ser o que? O eterno. Porque se a gente perguntar, o Deus Todo-Poderoso morre, irmãos e irmãs? Não morre. É eterno. Agora, se a gente perguntar, Jesus morreu? Morreu. Segundo o quê? Segundo eles. A gente está falando aqui segundo eles. Para nós, Jesus foi o quê? Ascendido para o céu. Retornará e morrerá como qualquer ser humano. Não é um ser humano, uma criatura de Deus. Vai morrer. A gente está falando nessa lógica. Se a gente falar que Deus Altíssimo é o Eterno, e Jesus também é o Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, ele o que morreu. Não tem esse atributo o que? Da eternidade. Isso que a gente vai ver o que? As diferenças, não só isso da eternidade, a onisciência, a onipotência, tudo isso a gente vai o que? Comparar. E outro assunto interessante, o Pai é o mesmo que o Filho, é a mesma pessoa? Isso é interessante ver. Você tem até uma discussão entre eles. Será que o Pai e o Filho é a mesma pessoa? De acordo com o que? Com a Bíblia, a gente vai ver. Então o autor, a gente falou um pouco dele, né? O Majid Ibn Sulaiman, ele é o que? Ele tem doutorado em estudos das religiões, principalmente o cristianismo primitivo. Então ele tem vários livros, não é só esse. Ele tem um livro interessante também, que ele prova com as evidências que ele tem, que Jesus não foi crucificado, e também prova que esse dogma da salvação, de ter morrido pelos pecados das pessoas, também o que? É uma crença inválida. Não é o que? Nem bíblica. Ele tem um livro falando sobre isso, é interessante para a pessoa que quer aprender, quer entender o outro lado. Como a gente viu, esse livro ele cita o que? Na primeira folha que a gente falou, o que ele cita interessante? 30 evidências ele vai citar. Evidências do que? Do Antigo Testamento, evidência do Novo Testamento, evidências lógicas e uma evidência do Alcorão, mostrando que ele é mensageiro e profeta de Deus. Agora, e também 2 evidências ele vai trazer sobre a história, confirmando que Jesus não era visto o quê? Como Deus no início, como a natureza divina dele, ou seja, um ser divino, não era o que visto no início da sua mensagem. Isso ele vai o que citar. Mas o que ele fala depois? 30 evidências científicas e lógicas para os instruídos. Pessoa que quer instrução, quero entender, quero ser humilde e aprender. Eu quero o que? Parar 1 hora só, para entender. Não estou falando para ti o que acreditar, que essa é a verdade, que é 100% eu estou com a verdade, mas a gente tem que escutar, ser humilde. A
pessoa que quer entender as coisas, quer procurar a verdade, quer buscar a verdade, ela tem que aprender o que é escutar. Pode não concordar com algo? Pode. Eu não concordei com isso. Tu tem evidências que isso é errado. Aí já é outro quê? Outra discussão. E depois ele fala, e as instruídas apenas. Ou seja, eu escrevi esse livro para quem quer o quê? Refletir, meditar, entender quem foi Jesus que eu faço sobre ele. Será que Jesus é Deus? Será que o Messias é Deus? Até no árabe está o quê? O Messias é Deus. Está bem assim em árabe. Que é a mesma coisa que Jesus que eu faço sobre ele. E também vamos falar sobre esse assunto. Porque ele foi chamado o quê? De Messias. Agora no Islã, a gente espera o Messias vir. Temos essa profecia que o Messias virá. Isso aqui é importante o muçulmano saber. Como tem o quê? No Antigo Testamento, a profecia do Messias, que os judeus e os cristãos o quê? Divergiram. Os cristãos falam que o Messias vindo que era para vir é Jesus. Que os judeus acreditam que é outro, e não Jesus que está sobre ele, e renegaram ele, como a gente vai ver o quê? No livro também sobre isso. Então aqui ele começa, Jesus é Deus, ou seja, o título do livro. Ele fala 30 evidências do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da lógica e da história de que Jesus, o Messias, é um ser humano. E do Alcorão ele traz também. Ou seja, aqui o que ele vai falar o autor aqui? O que ele vai citar? Que Jesus que fala sobre ele é o quê? Um mensageiro de Deus, uma criatura de Deus, que Deus Altíssimo que criou. Ele vai trazer o que? 30 evidências falando sobre isso. Será que Jesus é mesmo uma criatura? É um mensageiro de Deus? É um profeta de Deus? Agora ele tem que o quê? Provar isso. Com argumentos. Como a gente fala, irmãos e irmãs, quando você vai falar sobre qualquer assunto, não precisa o quê? De violência. Não precisa xingar o próximo. Tem argumento? Mostra os argumentos. Como isso aí é um versículo que é corânico. É um aprendizado do Alcorão. Deus ensina a gente, o Altíssimo, que quem tem as evidências, que traga. Isso é dos verídicos. Abraão, quando discutiu com o povo dele, discutiu xingando, com violência, com argumento. Traz os seus argumentos, eu trago o meu. E vamos ver qual que é o certo. Quando chega a verdade, a falsidade o que some? Cai. Não tem base, não tem fundamento. Então traga os seus argumentos, eu trago os meus. E vamos ver o que? Quem está certo. Então o autor vai mostrar aqui, com versículos claros e explícitos, que Jesus, filho de Maria, é o que? Um profeta de Deus. Não é a crença do Alcorão. Ele não está querendo apoiar o Alcorão. Por isso que tu vai ver o foco dele é mostrando a própria Bíblia. E não tem, como eu falei, sempre falo nas aulas, não tem como tu isolar o que? Centenas de versículos. Tu vai isolar 1, 2, vai falar, é isolado, não sei o quê. E centenas, o que tu vai fazer? Vai isolar todo o livro? Ou tu vai ser o que? Honesto. Vai falar, olha, é verdade, tem versículos claros e explícitos que falam que ele é o mensageiro, o profeta de Deus. Porque se tu quer renegar esses versículos, tu fala, olha, eu nego esses versículos, tu tem outro problema. Agora, se tu falar para mim, olha, esses versículos aqui que tu vai citar, da profecia dele, como em Lucas, que cita muito, em Mateus, em João, em Marcos, esses versículos não são o que, para mim, válidos. Aqui é outro problema. Porque tu afirma que tudo isso, de capa a capa, é inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. E a gente vai ver essa terceira pessoa da Trindade, se ela é também o que? Uma divindade. Porque tu vai ter que tratar esse assunto, querendo ou não querendo, o que? Sobre a Trindade. Não tem como falar sobre isso se tu não vai falar sobre a Trindade, que ele é um filho, é a segunda pessoa. Agora, se a gente vai ver, são 3 pessoas, como eles falam. A primeira o que? O Pai. A segunda o Filho. E a terceira quem?
o Espírito Santo. Então a gente vai ter que tocar nesse assunto para ver se ele é a segunda pessoa da Trindade. E antes de saber se ele é a segunda pessoa da Trindade, será que existe essa Trindade? Isso aí é um assunto muito bom que a gente tem que o quê? Entender. Será que existe? A gente na introdução, a gente já citou versículos o quê? Mostrando que no Antigo Testamento não existe o quê? Essa crença de Trindade. Tanto escrito como que em versículos que dá para entender isso. No Novo Testamento também a gente citou versículos mostrando o que? Sobre a unicidade de Deus. Então a gente vai trabalhar o quê? Com esses versículos. Então ele fala da história, né, do Messias, que é um ser humano. Ou seja, ele vai trazer essas fontes. Qual que é a fonte dele? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, livros históricos que ele vai trazer, e o Alcorão. E a lógica humana, como que o cérebro humano que entende as coisas. Mesma coisa que eu vou falar para vocês, olha, isso aqui é cor verde, irmãos. Isso aqui é preto, irmãos. Isso aqui é preto. Aí tu vai falar para mim, não, isso aqui é branco. O ser humano entende dessa forma, todos entendem da mesma forma, que aqui é preto. Isso aqui, irmãos, é branco, ó. Essa folha aqui é branca. Se um cara falar para mim que isso aqui é preto, essa folha de cor preta, tem como discutir com uma pessoa dessa? Tem como conversar? Essas pessoas a gente não quer conversar. Queremos conversar com a lógica que todo mundo entende. Quando eu falo para a pessoa, Deus, o Altíssimo e Eterno, todos nós entendemos o quê? Que ele não morre. Tanto o doutor da universidade, o professor da universidade, quanto uma pessoa leiga vai entender a mesma coisa. Eterno não, aquele que não morre. Aquele que não morre, o Todo-Poderoso. Tudo bem. Agora não, eterno para mim significa aquele que morre. Vamos conversar com essa pessoa? Não adianta conversar. Então a gente vai falar o quê? Coisas lógicas que todo raciocínio humano o quê? Entende. Depois ele cita o autor também, mensageiro enviado por seu Senhor e Criador, Deus, e ele não é Senhor nem filho do Senhor. Aqui ele nega o quê? A senhoria. A senhoria a gente já explicou o que significa senhoria. Quem lembra? Senhoria de Deus Altíssimo. Fizemos uma aula inteira falando sobre a senhoria de Deus. Senhoria é a gente crer o quê? Que ele é o único Criador, que ele é o único sustentador, que ele dá a vida, que ele dá a morte, que ele vai julgar no dia do juízo final. Isso faz parte o quê? Da senhoria de Deus Altíssimo. Ele controla o mundo, ele que criou esse universo, ele que criou todas as criaturas. Então isso é o quê? O senhorio de Deus Altíssimo, que a gente o que citou. E ele não é o Senhor, está negando aqui o autor. Segundo ele fala o quê? Ele não é o Senhor e nem o Filho do Senhor. Nós muçulmanos cremos que Jesus é Filho de Deus, cremos que ele é uma criatura de Deus, servo de Deus, profeta de Deus, mensageiro de Deus. Muhammad é filho de Deus, Moisés é filho de Deus. Ninguém o que é filho de Deus, ele é único, sem parceiros, sem esposa, sem filho, único. Então essa é a crença o quê? Muçulmana. Vamos ver se é de acordo o quê? Com a crença dos discípulos. Vamos deixar, irmãos e irmãs, quem julgar entre nós, os discípulos de Jesus, o que eles acreditavam. Agora, quem conhece mais Jesus, como a gente sempre pergunta, os discípulos ou a gente? Os discípulos que viveram com ele, conviveram com ele, creram nele. Se eles estavam crendo errado, Jesus veio para quê? Instruir essas pessoas, ensinar essas pessoas. Se Jesus está vendo essas pessoas crendo errado, que estão seguindo ele, os discípulos, estão crendo uma crença o quê? Errada. O que é o dever de Jesus fazer? Como professor. Agora tu está vendo teus alunos aqui, estão falando o quê? Uma coisa que não faz parte da religião. Qual que é o dever do professor, quem está na frente, fazer? Não, irmãos, ó, isso aqui é errado. E a evidência, aqui abre um versículo tal, no Alcorão, essa é a evidência. Deus Altíssimo, por exemplo, não tem filho, essa é a evidência. Deus é único, essa é a evidência. Pessoa. Mas agora tu deixar as pessoas o que? Desviadas, mal orientadas.
crendo naquilo que Deus Altíssimo não revelou, você, perante as pessoas, é o quê? É uma pessoa leal? É uma pessoa confiável? Transmitiu a mensagem de Deus como era para ser transmitida? Falou, pregou aquilo que Deus Altíssimo revelou para você? Por que você foi enviado? Para pregar a palavra de Deus. Os profetas, qual é o propósito deles serem enviados? Para pregar a palavra de Deus, para pregar aquilo que foi revelado a eles. Então eles não podem ficar o quê? Calados. Se estão vendo algo errado, que estão crendo errado, que estão tomando ele como profeta, que estão tomando ele como mensageiro de Deus, ele sendo o próprio Deus, qual que é o dever dele? Ensinar, instruir. Eu não sou o profeta, eu sou o próprio Deus encarnado, eu sou o Filho de Deus, eu sou a segunda pessoa da Trindade. Para as pessoas o quê? Não ficarem com dúvidas, porque essa é a crença principal. Essa é a crença o que principal? É o primeiro dos mandamentos, é o mais importante dos mandamentos. Não é eu que falo, quem que fala? O próprio Jesus, como a gente vai ver. Então tem que ser o que? Ensinada corretamente e transmitir ao profeta aquilo que Deus Altíssimo que revelou a ele. Então ele começa a introdução em nome de Deus, que sempre a gente fala, clemente, misericordioso. A introdução: louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos estejam com o mais nobre dos profetas e mensageiros, e a família dele e os companheiros. Amém. Aqui ele fala, a primeira passagem: as pessoas na Palestina viam Jesus, filho de Maria, antes que ele começou a pregar a sua mensagem. Isso aqui é interessante. Como, aqui é uma pergunta a gente tem, e um assunto que a gente vai entrar depois e vamos especificar. Como que as pessoas enxergavam Jesus? As pessoas, de quem a gente está falando? Dos judeus. Os romanos eram pagãos, deixa os romanos. Vamos focar nos judeus, que tinham como livro, qual livro? A Torá, a Tanakh, o Antigo Testamento cristão que eles falam. Qual que era a visão deles? O que eles esperavam desse povo? Isso é interessante, a pessoa voltar o que? No tempo e ver o que eles estavam esperando. O Messias, tudo bem. Qual que é os atributos desse Messias? As qualidades, quem ele vai ser, de qual família que ele vai ser esse Messias, de qual tribo, de acordo com o livro deles, para a pessoa que entender. Então o que ele fala? Ele já vai dar resposta aqui, mas é um assunto muito importante para quem quer procurar o que? A verdade, procurar isso. As pessoas da Palestina, no tempo de Jesus, viam Jesus, filho de Maria, antes que ele começou a pregar a sua mensagem, antes de ser revelada a ele o que? A mensagem, o Evangelho, para ele pregar, que é a palavra de Deus, que é o livro de Deus sagrado, revelado para o profeta Jesus, que a paz de Deus sobre ele. Começou a pregar a sua mensagem para se adorar. Qual que era a mensagem? O que Jesus pregava? A unicidade de Deus. Adorar somente a Deus o Altíssimo, como um ser humano como eles. Aí ele fala aqui, como que eles acreditavam em Jesus, que ele era o quê? Como um ser humano como eles. Antes de ele se tornar o profeta, o mensageiro de Deus, como que ele era visto na sociedade? Ser humano. Alguém estava esperando Deus? Isso é uma pergunta. Deus, alguém estava esperando ele? As pessoas estavam esperando Deus no tempo de Jesus. Olha, Deus vai vir para a terra, vai reinar aqui, ou Deus vai viver entre nós por 33 anos, depois vai ser crucificado e vai levar nossos pecados. Alguém enxergava dessa forma? Tem como você provar com profecias, com versículos claros, explícitos no Antigo Testamento, que o judeu acreditava nisso? Que o Deus ia se encarnar, ia viver por 33 anos, ia ser crucificado por causa do pecado. Olha para vocês verem o que vai acontecer com isso.
Se a gente andar nessa lógica, olha até onde vai nos levar essa lógica. Se a gente falar, olha, Deus vai vir como ser humano, vai ser crucificado, prestem atenção, pelos pecados, pelo pecado original que Adão fez, correto? Quem que escreveu que Adão ia fazer o pecado? Deus. E depois ele vai vir o que fazer? Quem que escreveu esse pecado para Adão? Próprio Deus. E ele vai vir o que? Se crucificar por aquilo que ele mesmo que se escreveu. Quem que está sendo punido aqui? E ó, principalmente os ateus, quando escutam isso, refutam com a maior facilidade. Falam, o que é isso? Qual a sabedoria disso? Agora esse ato, A'udhu Billah, a gente fala isso, que Deus faz isso. Mas a gente está falando o que? Como é? Se uma pessoa que tem uma inteligência maior, raciocínio lógico, vai falar, Deus vem se castigar. Se ele ordenou o que? Para Adão, que ele ia o que? Desobedecer. Estava escrito, prescrito. Não sabia Deus que Adão ia desobedecer ele? Sabia. Depois o que? Ele vem o que? Encarnado para pagar o pecado que ele mesmo que decretou. Que ele mesmo decretou para quem? Para Adão. Que ele veio sofrer. Porque ele não perdoou. Agora o misericordioso Clemente perdoa os pecados. Tem um poder ou não tem? Mas ele vem o que? Em carne para o que? Ser crucificado. E pagar pelos pecados que ele mesmo que colocou, prescreveu. Aonde está a sabedoria? Se vem uma pessoa e fala, aonde está a sabedoria nisso? Qual que é a sabedoria disso? Uma pessoa que age dessa forma, um ser humano comum, que age dessa forma, o que você vai falar para essa pessoa? Que é uma pessoa sábia? Olha, eu vou inventar um problema, vou deixar pessoas por anos e anos sendo castigada por causa desse problema que eu inventei, depois eu vou vir e vou me sacrificar por esse problema. Tem lógica isso? O ser humano entende dessa forma? Por isso que a gente, o que, irmãos e irmãs, cremos que Deus Altíssimo perdoou Adão, perdoou Eva. São o que? Seres humanos. Erram como acertam. São seres humanos, não são o que? Perfeitos. Deus o que mostra no Corão que perdoou Adão como perdoou Eva desse pecado. Adão pediu perdão, se arrependeu sinceramente, e Deus o Altíssimo perdoa todos os pecados. E também essa crença, o que a gente entende dela? Preste atenção. Uma pessoa cria um rádio. Para as pessoas o quê? Escutarem. Como antigamente não tinha aqueles rádios grandes, uma pessoa cria aquele rádio, para vocês entenderem melhor. E para mim entender esse rádio, eu tenho que ser o rádio. O que vocês acham dessa ideia? Para mim entender o rádio, eu tenho que ser o próprio rádio. Tem lógica isso? Se eu criei o rádio, eu sei. Aqui o botão eu coloquei para ligar, aqui para desligar. Eu botei esses fios aqui para a energia. Coloquei isso para cá. Coloquei isso aqui para um apoio. Eu sei, fui eu que criei. Eu tenho que ser o próprio rádio para entender o rádio. Ou seja, eu tenho que vir para o mundo, viver no meio dos homens, me crucificar para me entender os seres humanos, que eu mesmo que eu criei. E outro problema nisso. Agora, quando tu mostra esse tipo de fraqueza, presta atenção. Quando tu mostra esse tipo de fraqueza, qual que é esse tipo de fraqueza? Que a própria criatura pode se crucificar, que a própria criatura pode te matar. Como que tu vai exigir dessas pessoas acreditarem que tu é o onipotente? Estou entendendo? Como que eu vou acreditar na onipotência de Deus se eu conseguir crucificar Ele? Eu não consigo nem sair da cruz. Isso aqui é trabalhando o quê? Com a lógica da pessoa.
Qualquer pessoa que tem isso aqui funcionando vai entender a mesma coisa. Se eles conseguiram o quê? Crucificá-lo. Ele não conseguiu fazer nada contra eles. Eu vou adorar algo que eu consigo com ele, que eu tenho mais poder que ele, que eu tenho mais força do que ele. Eu vou adorar? Logicamente não. Não vou adorar. Tudo isso, fora as outras coisas, a gente vai falar sobre a crucificação em si e os problemas que tem nisso. Deus deu esse cérebro, irmãos e irmãs, para a gente o que? Raciocinar. O Deus Todo-Poderoso vai ser crucificado. Agora, se a gente for falar que é Ele encarnado, presta atenção. Ele estava falando com quem ali? Não é Ele que está encarnado ali, que veio como homem. Com quem que Ele está falando na cruz, pedindo auxílio para quem? E amparo. Com quem? Qual que é o propósito disso? Se é Ele mesmo que está ali, está falando com quem? Meu Deus, com quem Ele está falando? Entendeu? Isso que Ele vai trabalhar. A maior parte desse livro é trabalhar o que? Com a lógica humana. Como eu falei para vocês, ó, isso aqui, irmãos, é preto. Isso aqui. A tampa, a cor dela é preta. Não, aqui a cor é vermelha, essa tampa. Tem como falar com uma pessoa dessa? E quer falar para ti que isso é o certo. Tá vendo o problema? Tá falando para ti que isso é vermelho? Tudo bem, essa é a tua opinião. Mas não força eu querer o quê? Acreditar nisso. Não fala que eu vou ser condenado para o fogo do inferno, porque eu não acredito que a tampa da caneta é o quê? Vermelha como tu. Isso que a gente tem que o quê? Entender. Tu quer ter a tua crença, tudo bem. Mas não força os outros o quê? Acreditar naquilo que Deus Altíssimo não revelou. E para provar que essa crença não é divina, não tem nenhum argumento para provar ela. Argumento com teu entendimento, isso vem de ti. Aí eu entendo dessa forma. Teu achismo fica para ti. Mas de acordo com evidências claras, tu consegue provar isso? Não consegue. Aonde está o problema? O teu argumento. Se a gente pode chamar isso de argumento e não de superstição da pessoa. Então, continuando, mas quando esta pregação começou a seu povo, Jesus é o quê? O povo de Israel. Os judeus ficaram divididos em dois grupos. Aqui o autor está falando o que? Historicamente. Aconteceu essa divisão, quando Jesus começou o quê? A pregar a palavra. Qual que foi o primeiro dos grupos? Pessoas que acreditaram nele. Que acreditaram o quê? Em Jesus. Em sua mensagem. Aquilo que Deus Altíssimo revelou para Jesus. Acreditaram. Como os discípulos, pessoas crentes. Deus Altíssimo que elogia os discípulos. Quando Jesus viu a incredulidade do povo, Ele fala para os discípulos: quem são os socorredores? Ou quem vai me socorrer no caminho de Deus? O que os discípulos se levantam e falam? Nós, Jesus, nós somos socorredores, nós vamos te auxiliar, nós vamos ficar contigo. Mas Jesus testemunha perante o teu Deus, o teu Senhor, que nós somos o que? Muçulmanos, submissos a Deus, unicistas, monoteístas, crentes. Cremos somente no teu Senhor Jesus e em você que foi enviado do teu Senhor. Cremos apenas no teu Deus Jesus, aquele que te enviou. Entenderam? Teve um grupo que acreditou. Os discípulos foram elogiados no Alcorão. Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre eles. Crentes, pessoas tementes a Deus. Os muçulmanos o quê? A gente não fala mal dos discípulos de Jesus, pelo contrário, são pessoas crentes. Sabemos quem são eles. Deus Altíssimo que não revelou o nome deles no Alcorão, mas falou que são pessoas o quê? Virtuosas, tementes a Deus. Então esse é o primeiro grupo. Pessoas que acreditaram nele, em sua mensagem, e que ele era um profeta, um ser humano enviado por Deus, glorificado e exaltado seja ele para eles. Era o quem para Deus e para as pessoas? Profeta, mensageiro de Deus. Isso que o povo creu.
E a gente vai ver vários versículos falando sobre isso. Principalmente a chegada dele. 21:11 em Mateus. Este é o profeta de Deus, Jesus de Nazaré. Povo assim, perante a Deus e perante todas as pessoas. Esse é o profeta de Deus. Esse é o mensageiro de Deus. Esse que foi enviado para pregar a palavra de Deus. Esse que foi enviado para orientar as pessoas para o caminho de Deus. Para a gente adorar somente a Deus. Para a gente glorificar, irmãos e irmãs, somente a Deus. Para a gente louvar somente a Deus. Engrandecer somente a Deus. Jesus, como todos os profetas de Deus, vieram com a mesma mensagem, a unicidade de Deus. Então esse aqui é o primeiro grupo. Anote, que não tem livro, para entender. Agora o segundo grupo negou, não acreditou nele e acusou-o de impostor da profecia. Falou, esse aqui é um falso profeta. Deus não enviou ele. E a maioria dos judeus é desse segundo grupo. Infelizmente. Até hoje. Os judeus até hoje renegam Jesus que é sobre ele. Não acreditam que ele é um profeta. O melhor deles, que acredita que ele tinha conhecimento das Escrituras, mas tinham que heresias. Esse é o melhor deles. Claro que tem os judeus messiânicos, que é uma seita que não faz muito tempo, que acreditam que em Jesus. Mas a maioria dos judeus, eles nem são considerados judeus, para os judeus, não acreditam em Jesus. E também falam muito mal da mãe dele. Que Deus guie essas pessoas. Não acreditaram o quê? Em Jesus, que fala sobre ele, que foi um profeta como o Corão, que Deus fala no Corão, que foi um profeta para o povo de Israel. Foi enviado para quem? Para o povo de Israel, como a gente vai ver o que também no Novo Testamento. Mas o que os judeus rejeitaram ele. Então aqui a gente tem o que? Dois grupos de pessoas. O primeiro grupo creu que Jesus é profeta, mensageiro de Deus. O segundo grupo renegou ele, renegou a mensagem. Falou, não é profeta, não é mensageiro de Deus, e Deus o Altíssimo não revelou nada a ele. Poucos anos depois que Jesus foi elevado ao céu, aqui ele está contando o quê? O surgimento de um terceiro grupo. Poucos anos depois que Jesus foi elevado, ascendido ao céu, que também nós cremos nisso, mas ele não morreu, essa é a diferença. Deus o Altíssimo fala no Corão, no capítulo 4, e não o mataram, e não o crucificaram. E apenas se apareceu, como a gente pode falar, traduzir, foi aparentado aquilo a eles. Foi aparentado aquilo a eles. Acharam que aquilo que aconteceu. Mas Jesus não foi nem crucificado e também não foi nem morto. Foi o que? Ascendido, salvo por Deus o Altíssimo e levado o que? Ao céu. Eles o que? Acreditam que ele foi morto na cruz, foi ressuscitado e foi levado o que? Aos céus. Essa é a diferença. Então, poucos anos depois que Jesus foi elevado ao céu, Paulo, que a gente vai ver muito essa personalidade. Quem é Paulo? Quem é Paulo de Tarso? Isso é muito importante a pessoa saber, principalmente o cristão. Quem é Paulo? Paulo chegou e reivindicou que o Messias é Deus e Filho de Deus. Aqui o autor do livro está falando o quê? Que a primeira pessoa a trazer isso, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é o Deus, foi quem? Paulo. Então aqui é um terceiro grupo nascendo. No começo tinha quem? Agora Paulo não é um discípulo. Tem que entender isso. Isso é importante a pessoa saber. O que significa não é um discípulo, um apóstolo? Ele não conviveu com Jesus. Pode ter convivido aqui na questão de ser da mesma época dele, mas não creu na mensagem. E a gente vai ver em Atos, quando Lucas fala que os discípulos de Jesus é quem estavam o quê? Na hora do batismo, com João, quando estava batizando o quê? Isso aí a gente vai tocar nesse assunto, Jesus.
Esses são o que? Os discípulos. E a gente sabe que Paulo, segundo o que está escrito em Atos, ele se converteu o que? Após a crucificação. Então ele não era o que? Um discípulo. Não conviveu com Jesus. Não creu na mensagem. Pelo contrário, naquele tempo que Jesus pregava, ele era o que? Uma pessoa que castigava as pessoas que seguiam o Messias. Por isso são cristãos, ou seja, que seguiam o Messias, o ungido, que é Jesus que passou sobre ele. Até o Corão confirma que ele é o que? O Messias. Mas para nós o Messias, na língua árabe, o que significa? Ungido, correto. Até no hebraico, ungido. Mas a gente fala dele, ungido, no sentido que ele passava, aquele messer é aquilo que passa sobre algo. Dessa forma, quando tu vai fazer a ablução, o que tu faz no cabelo? El messer, que é o que? Passar as mãos úmidas sobre a cabeça. Esse passar, se chama o que? Messer. Então ele foi chamado de Messias para nós muçulmanos, porque ele, quando ele curava o cego, o leproso, ele colocava o que? As mãos dele sobre o que? Essas pessoas. Por isso foi chamado o que? De Messias. E também Messias no árabe, al-Masih, também significa aquela pessoa que tem um rosto muito bonito. E Jesus, que passou por ele, tinha um rosto muito bonito. Também pode ser por isso que ele foi chamado o que? De Messias. Mas o mais correto, como a gente viu, é porque ele curava as pessoas passando a mão sobre elas, como isso é constatado até em João, no Evangelho que a gente vai ver, quando ele cura o que? O cego. Então tudo isso que tem uma origem de ter chamado ele o que? Ungido. A gente vai ver o porquê chamaram ele de ungido. E se ele é o único ungido, isso é interessante. Agora ele é o único Messias, porque ele foi ungido. Ele foi a única pessoa, a gente vai ver no Antigo Testamento, que tem outras pessoas que também foram o que? Ungidas. Então tudo isso a gente vai falar na aula que a gente vai tratar sobre o que? O Messias. Porque Jesus foi chamado de Messias. Isso tudo a gente vai o que? Ver. Então aqui temos o que? Terceiro grupo. Que segundo o autor foi criado por quem? Por Paulo de Tarso. Agora é um grupo que a gente vai ver que não só veio depois deles, e dos outros grupos, os que renegaram, que é a maioria, os que acreditaram em Jesus, que é a minoria, que creu na mensagem, e esse terceiro grupo que a gente vai ver, que vai se tornar o que? A grande maioria. Poucos anos depois que Jesus foi elevado ao céu, Paulo chegou e reivindicou que o Messias é Deus e Filho de Deus, e que ele é o Senhor e Filho do Senhor. Essa situação ocasionou o surgimento de um terceiro grupo, que se agregou aos dois grupos mencionados acima. Agora ficou quantos grupos? 3. Então Paulo era fiel a Jesus, né? A gente vai ver isso. Agora o seu Zé falou. Então aqui a gente entende que Paulo não tinha a mesma crença do povo que creu em Jesus, que conviveu com Jesus, que são os discípulos. Isso a gente vai ver. E vai ver também uma coisa importante. Qual que é a amizade, o companheirismo entre Paulo e os discípulos? Gostavam dele? Como que eles conheciam ele? Gostavam de se aproximar dele? Acreditavam na conversão dele? Isso é uma pergunta. Eles acreditavam? Principalmente Bernabé, que era o que? O amigo dele, próximo a ele. Por que se afasta? E por que uns falam que ele é mentiroso? Tudo isso a gente tem que analisar. São pessoas do que? Os discípulos que creram em Jesus e conheciam essa figura. Conheciam o que ele falava, o que ele fez com eles. Já sabiam quem era ele. Conheciam ele bem. E depois quando ele traz, ele foi, a gente vai ver também em Atos, foi citado 2 vezes, sobre a conversão dele. Quem escreveu? Lucas, o grego. Cita 2 vezes a conversão. A gente vai analisar essa conversão dele, que foi em Atos, 2 vezes foi citada. Uma vez que foi citada, tu vai ver que é diferente que a outra. Uma contradiz a outra, conversão.
Uma conversão ele contando contradiz a outra, que ele também o que conta, que foi citado aqui em Atos. Tudo a gente vai ver o que? Quem é Paulo de Tarso. Então ele fala a resposta a esta declaração de que o Messias é Deus e Filho de Deus, é que é o Senhor, e o Filho do Senhor, consiste em 30 evidências. Ele vai falar sobre a divindade de Jesus. Eu vou trazer para vocês 30 evidências. Isso é o autor falando. 11 delas são tradições, ou seja, tiradas do Antigo Testamento e do Novo. 11 evidências dessas 30, da onde que o autor vai trazer? Do Novo Testamento como do Antigo Testamento. 16 são racionais. Isso significa que eles são conhecidas por raciocínio, por lógica e pensamento correto. Então a maior parte do livro é o que? Trabalhando com raciocínio, com a lógica humana. O que é certo, o que é errado. Agora se a gente fala, o que é lógica humana? Eu falo, olha, irmãos, irmãs, se tu colocar a mão nesse fogo que está aqui, queima. Vocês vão concordar comigo ou não vão? Todos vão concordar. Agora a gente vê uma pessoa com sede, eu vou falar, olha, irmãos, irmãs, dá água para essa pessoa, o quê? Que mata a sede dela. Todos concordam. Ninguém vai falar o quê? Não, a água não mata a sede. Entenderam? Ele vai trabalhar com isso. Que todo ser humano que concorda. Agora se eu falar para vocês, olha, o fulano ali xingou o fulano. Fulano não fez nada para ele. Chegou uma pessoa e começou o que? Xingar a outra. O que a gente fala? Essa pessoa está errada. Todos nós concordamos com isso. Ele não fez nada para essa pessoa. E vem uma pessoa que xingar, bater em outra pessoa. Para nós o que? É errado. Agora a gente estava dentro de um ônibus. E estava chovendo. E do nada, uma pessoa se levanta e fala, olha, para o ônibus aí. Aí o motorista para o ônibus. Ela desce e pega um gato que estava passando frio ali no meio da chuva e traz para dentro do ônibus. Cuida dele, alimenta ele. O que a gente vai falar? Fez uma boa obra. Fez uma coisa correta. Ninguém vai falar, não, esse cara aí merece ser o quê? Processado por isso que fez. Essa é uma pessoa ruim. Fez uma má obra. Por quê? Todos nós concordamos com isso, irmãos e irmãs. Todos nós temos o quê? A mesma lógica. Entendemos que isso é certo, que isso é errado. Todos nós entendemos dessa forma. Por isso que ele vai trabalhar com isso. Tudo que a gente citou ali sobre as evidências, o raciocínio humano, a gente vai o quê? Concordar nisso. Aquela pessoa que é fanática, que quer entender do jeito dela, que Deus guie ela. A gente não está falando com aquela pessoa. A gente está falando com uma pessoa que quer entender, quer saber a verdade. Mas aquela pessoa, o que é certo é o que eu penso. É certo é porque eu creio. É dessa forma que eu acredito, então é certo. Você não consegue provar aquilo que tu acredita. Como que é certo? É certo segundo você, não tem problema. Você que sabe, você tem livre arbítrio, segue o que você quiser. Mas não é certo isso porque você crê. Isso não é evidência. A minha religião é correta. Por que é correta a tua religião? Por que é a religião de Deus? Porque eu acredito. Então quer dizer que Deus, o Altíssimo, colocou você o que como juiz na terra. O que creu fulano é o certo. O que ele achar errado é errado. Tem alguém racional que fala isso? Existe alguém racional que vai falar essa besteira? Não tem. Então, isso é de acordo com o que você crê. Não quer dizer o que é a verdade. A verdade é comprovada o quê? Com evidências e argumentos, irmãos. Com evidências e argumentos. Então 16 são racionais, isso significa que eles são conhecidas por raciocínio, lógica e pensamento correto. E 2 delas são históricas, ou seja, há 2 testemunhos da história que indicam que este credo, o credo que Jesus é Deus, foi inventado por ser humano, pelo ser humano. Quem que inventou esse credo?
a gente vai ver o Concílio de Nicéia, 325, essa data. Constantino, primeiro Constantino. Qual que é... quando tu estuda o concílio, tu não pode estudar o quê? Só o que aconteceu no concílio. Tu tem que estudar uma coisa além daquilo. Qual que é o propósito disso? Agora, o propósito dos religiosos é mostrar o quê? Os dogmas cristãos, tudo bem. Mas qual é o propósito desse Constantino? Desse imperador romano que a gente vai ver, que tem duas versões sobre ele. Uma que fala que ele se converteu no fim da vida dele, na hora da morte dele, e outra versão que fala que ele nunca se converteu, e essa é mais correta, e a gente vai mostrar evidências porque essa é mais correta. Então estamos falando com uma pessoa que é pagã, uma pessoa pagã, que vai o que? Falar o que é certo e o que é errado dentro do que? Do cristianismo. Que ele que vai reunir as pessoas para ver os dogmas. Qual que é o benefício dessa pessoa se ela nem é cristã? Então tem que estudar isso. O inteligente, na mesma hora, quando lê isso, na hora ele percebe. Mas se essa pessoa não é cristã, vamos falar a opinião que ela se converteu ao quê? No fim da vida dela. Qual que era o propósito dessa pessoa? O que ela estava ganhando com isso? Por que ela vai fazer um concílio? Agora uma pessoa que é... Agora os países que a gente vive hoje, não tem país que fala, olha, eu sou religioso 100%, vou ordenar, as leis são de acordo com a Bíblia Sagrada. Tem país assim que fala? Agora o Brasil, vamos falar do Brasil. Agora se a gente vê as legislações do Brasil, é de acordo com a Bíblia? Entendeu? Tudo bem, a gente entende agora o presidente, os que eram presidentes, tudo bem, não tem nada a ver o quê? Com religião. Mas essa pessoa, por que está tão interessada o quê? Na religião, sendo ela o quê? Não religiosa. Sendo ela não crê nesses dogmas. O que vai facilitar para ela? Se ele é divino, se ele não é divino, se ela não crê nisso. Então tem que o quê? Botar isso aqui para funcionar. Qual que é os benefícios para Constantino? O que ele queria com isso? Com esses concílios. E ele foi o primeiro a fazer esse concílio, que foi no ano 325, que foi feito porque para saber a verdadeira natureza divina de Jesus. É divino ou não é? E a gente vai ver essa pessoa aqui, que é muito importante, aonde eu separei aqui, que é o arianismo, ário, que fala no português. Esse aqui é o que? A pessoa que está debatendo o que? Com a maioria. Mas qual que é a crença desse bispo que nasceu na Líbia? Qual que é a crença dele? Ário. O que ele acreditava? Será que o arianismo existe até hoje? A gente vai provar que existe até hoje. Pessoas que acreditam como ele. O que ele fala? Aqui primeiro, o Cristo é considerado por essa linha de pensamento como uma criatura elevada, por ser filho de Deus, mas criatura. Isso que estava sendo o quê? Aquele concílio de 325, qual que é o motivo de reunir as pessoas? Por causa disso? Tem muitos cristãos que falam que ele é uma criatura de Deus. E não o que? O Deus. Uma criatura elevada. Que a gente vê isso hoje presente em que? Tem uma denominação que crê bem parecido com isso. Não. Testemunhas de Jeová. Crê bem parecido com isso. O arianismo. Isso não morreu, essa crença. Até hoje você encontra ela. Tendo como Jesus o que? Criatura. É isso que a gente vai ver. Esse concílio, quando a gente citar o concílio que aconteceu em 325, e o que acontece com esse bispo? Em algumas narrativas, versões, ele é o que acredita, é expulso. Outras narrativas falam que ele nem compareceu, ele nem estava presente. Isso a gente vai ver. Tu não acaba, presta atenção, tu não acaba com um pensamento, com uma crença, com um dogma aniquilando as pessoas.
assassinando, destruindo, matando. Pelo contrário, cresce mais. Isso só acaba com argumento, com evidência que acaba isso aqui. Mas quanto mais o que tu parte para a violência, mostra a sua fraqueza o que em argumentos. Então tudo isso que vai ser analisado. E aqui ele continuando os fatos históricos, que a gente citou, ou seja, dois testemunhos da história que indicam que este credo, crer que Jesus é Deus, foi inventado pelo ser humano e não veio do Senhor do homem, Deus o Altíssimo, e que o Messias não sabia disso quando ele estava na terra. Isso também é interessante, isso aqui, sublinho. Jesus sabia que ele era Deus, ele se via como Deus, ele pregava para as pessoas: eu sou todo poderoso, me adorem. Ele falava isso: eu sou Deus, eu que enviei os profetas, eu que falei com Moisés no Monte Sinai, fui eu que enviei Davi, fui eu que enviei Salomão, fui eu que enviei João Batista para batizar as pessoas no meu nome. Ele falava isso. Isso que a pessoa que tem que analisar. Como que ele se via? Tu vai conhecer Jesus mais do que ele. Presta atenção. Logicamente falando, tu se conhece, tu vai conhecer Jesus mais do que ele. Agora é a mesma coisa uma pessoa fala: olha fulano, eu te conheço mais do que você mesmo. Ah, que interessante esse cara. Fala que me conhece mais do que eu mesmo. É assim que eles querem fazer com ele. Querem botar palavras que ele não falou. Por isso que é interessante uma aula a gente vai falar isso. O que Jesus disse e o que ele não disse. Aqui o autor cita na introdução, irmãos e irmãs. Vocês vão ver quando a gente chegar o que é bem próximo, a primeira evidência que ele vai citar. A primeira evidência sobre isso. Vocês vão começar o que? Entender por que ele afirma isso. Agora o autor, a gente pode falar, tem duas hipóteses. Ou ele se apressou e está falando uma coisa nada a ver, ou ele tem o que? Evidências e argumentos para crer nisso. Porque ele mostra a crença dele aqui, ele fala, ou seja, há dois testemunhos da história que indicam que este credo, esta crença de tornar ele divino, de tornar ele Deus, foi inventado pelo ser humano. Agora, isso que ele afirma na introdução, ele tem que fazer o quê? Provar. Seria dos verídicos. Por isso que a gente falou, a gente não vai pegar um lado só. Pega o lado do autor, ao lado muçulmano, e vamos seguir. Vamos mostrar também o outro lado. O que eles respondem? E a pessoa que tem cérebro e quer entender, vai o que analisar. O que é certo e o que é errado. Por isso ele vai trabalhar muito com a lógica, pensamento da pessoa. Como a gente viu, quando eu citei para vocês algumas partes ou algumas passagens, por exemplo, a do ônibus, a gente dentro do ônibus, aquela pessoa que foi e alimentou o gato, trouxe o gato. Todos nós concordamos que ele fez um ato bom. Quando eu falei para vocês sobre o fogo, olha, irmãos e irmãs, o fogo queima. Todos nós concordamos o quê? Que ele queima. Realmente ele queima. Então são essas coisas que ele vai trazer para nós o quê? Refletirmos, analisarmos o quê? Esse contexto. E que o Messias não sabia disso quando ele estava na terra. A última evidência para concluir é a prova do Alcorão, de que o Messias, Jesus, é um ser humano, mensageiro, e não é o Senhor e nem filho do Senhor. Ele não é Deus e nem filho de Deus. Tudo isso ele tem que comprovar. Agora a gente fala para o autor, tudo isso que tu citou, tu tem que comprovar. Comprovar que ele não é Deus. Comprovar que ele não é filho de Deus. Tudo isso vai ser o que? Comprovado. E o filho aqui, a gente tem que entender. Não é o filho aqui que quer falar a segunda pessoa da Trindade. Segunda pessoa da Trindade que fala Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o Filho. Existe esse Filho. Existe essa crença desses três.
Por isso que a gente falou, não tem como falar sobre esse assunto, irmãos e irmãs, a não ser se a gente citar o que? A Trindade, para a gente entender. E ver se Jesus conhecia a Trindade, ou se ele era o que? Um pregador trinitário, que pregou o que? A Trindade para as pessoas, e não pregou a unicidade de Deus o Altíssimo. A unicidade de Deus, que a gente viu em vários versículos, quem quer voltar, e a gente vai voltar neles no decorrer das aulas, sobre o que? A unicidade de Deus. Para quem não escutou as primeiras aulas, a primeira e a segunda aula, a gente o que? Citou isso na introdução. Hoje a gente falou sobre a introdução que é do autor, aqui acaba o que? A introdução dele. Na próxima aula a gente vai começar o que? Com a primeira evidência, que é o primeiro capítulo e a primeira o que? Evidência. E aqui ele fala também o autor o que? Dividir essa pesquisa em 5 capítulos, de acordo com os tipos das evidências. O primeiro capítulo ele vai falar sobre o que? Evidências das tradições, que a gente viu, Novo Testamento, Antigo Testamento. Segundo capítulo, evidências lógicas, trabalhando o que? Com a lógica dos seres humanos. Terceiro capítulo, evidências históricas, vamos falar sobre o concílio, o que os historiadores falam, tudo isso a gente vai o que citar. Quarto capítulo, a evidência do Alcorão. Quinto capítulo, anexo com benefícios gerais, ele fala o que? Do modo geral, tudo isso que ele citou no livro. Aí depois ele fala, vamos começar a ler esta pesquisa agora, se Deus quiser. Aí ele começa o que? Ele explicou isso também. Esse autor, ele tem vídeos no YouTube explicando isso. Ele mesmo explicando que é o livro dele. Como a gente viu, ele tem doutorado, não é qualquer pessoa, no que? No cristianismo. Mesmo ele sendo o que? Muçulmano. Agora, está certo ou errado de acordo com as evidências. Quem mostra as evidências, mostra os argumentos corretamente, a gente aceita. Sendo ele um muçulmano ou cristão, ou qualquer pessoa. Mas mostrou superstições e não argumentos, fica com o achismo dele. Isso aqui é importante, irmãos e irmãs, isso aqui, porque a gente leu essa introdução. Nunca, que é um conselho que eu aprendi com meus professores sábios. O que eles falavam pra gente? Nunca comece nenhum livro a não ser lendo o que? A introdução dele. Tem muita gente que tem esse hábito, pega o livro e já começa na primeira evidência. Não é dessa forma. Por quê? Tem duas coisas, principalmente em livros antigos, que são manuscritos, que foram escritos anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Esses livros têm que ter o que? Uma edição, ou podemos falar o que? Uma impressão, para a gente ler. Um manuscrito que é difícil de ler, vai dar esse manuscrito para todas as pessoas fazem o quê? Uma edição, a editora vem e imprime, deixa essas letras o que? Digitadas, para todo mundo que entender, e começa a publicar esse livro. Então vai ter aqui duas introduções. A introdução da editora, que é muito importante a pessoa ler, que ela vai te explicar ali, eu peguei manuscrito de tal lugar, peguei esse manuscrito de tal lugar, peguei esse outro manuscrito de tal lugar, e quando eu falar no rodapé, a letra A significa que é o manuscrito da Alexandria. Isso aqui a pessoa tem que entender. Não adianta tu querer entrar num livro se tu não está entendendo o que? Os símbolos. O que essa letra representa? E principalmente a introdução do autor. O autor vai simplificar para ti o que ele quer falar no livro. Tem muitos autores que falam, olha, quando eu falar tal coisa no livro, significa tal coisa. Eu já fico o quê? Sabendo aquilo. Se tu não leu a introdução, ele quer significar tal coisa. Eu não sei. Se é isso, não sei, essa palavra tem outro sentido. Vou abrir um dicionário. Ele já te falou na introdução. Que é isso que ele quer significar. Ele fala os objetivos, por que ele escreveu esse livro, qual foi o motivo dele escrever esse livro. Tu vê a crença do autor. O que ele acredita, a gente nem precisou ler o livro. Só da introdução, o que a gente já viu? Que ele acredita que ele é uma criatura de Deus, Jesus. Que ele é um profeta de Deus. Que ele é um mensageiro de Deus. Sem a gente ter lido o que? O livro. Por isso,
qualquer livro, principalmente para aquela pessoa que está procurando a verdade, que quer saber o que? A verdade, o caminho de Deus, que Deus ordenou para os profetas, comece, irmãos e irmãos, lendo sempre a introdução. Por isso, quando a gente leu a introdução de Lucas, se lembram? Do Evangelho de Lucas, ele fala que foi concedido aquele Evangelho por inspiração do Espírito Santo. Ele fala que foi uma escolha pessoal dele. Qualquer pessoa que tenha a Bíblia agora fala, abre a introdução de Lucas, do Evangelho, e lê. O que ele fala ali? Foi uma escolha pessoal dele. Falou que foi o Espírito Santo? Não falou. Falou que foi inspirado pelo Espírito Santo? Não falou. Mas agora, se a gente deixa aquela introdução e começa a escutar o que as pessoas falam, é inspiração do Espírito Santo, a gente vai acreditar em quê? No que as pessoas falam. Porque a gente ficou com preguiça de ler. Abre e lê a introdução. O que o autor está falando? Ele está falando ali que foi inspirado? Ou ele está falando que essa escolha é uma escolha pessoal dele, que ele escolheu juntar os ditos de Jesus? E mesma coisa vocês fazem com qualquer livro. Qualquer livro que você quer ler. Não precisa ser livro religioso. Da universidade que você estuda, da escola que você estuda, sempre lê o que? A introdução, principalmente do autor. O que ele escreveu ali? Qual o motivo? Aprendem sobre o autor também. Quem é esse autor? É uma pessoa de confiança? É uma pessoa que tem conhecimento? Eu tenho que saber quem é esse autor. Como eu falei para vocês, esse autor ele até dá aulas até hoje em universidades e também online ele tem. E agora ele está explicando nesses dias o que? Sobre a crucificação de Jesus. Então é uma pessoa que tem bastante conhecimento e bastante argumento sobre esses assuntos. Se alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo, no Facebook não teve nenhuma dúvida, já? Paulo acreditava. Paulo era o quê? Era tipo um ateu, Paulo. Paulo ele tem, não é só ele teve, podemos falar, dividir a vida dele em duas partes. Uma parte antes dele ser o que? Cristão, e outra parte quando ele se torna, ou seja, antes da conversão, o Saulo, e depois da conversão, Paulo. Entendeu? A gente aqui, o autor, tu vai ver que ele vai citar que hoje a crença que existe hoje, os dogmas, são de acordo com Paulo, com o que o Paulo falou. E a gente vai ver que a maioria das cartas do Novo Testamento, quem que escreveu? Paulo. Então ele a gente pode falar, ele representa, ele tem um grande patamar, a gente pode falar o que? Dentro do cristianismo. Tem duas fases. Tá? Duas fases, isso a gente vai ver. Tanto ele antes de se converter, que era quando ele castigava os cristãos, seguidores de Jesus, do Messias, e depois quando ele se torna o quê? Um deles. E também a gente tem que ver, a gente vai analisar a crença dele. Ele está perguntando o que ele cria. Ele falou aqui que ele creu o que? Paulo, que Jesus era o quê? O Filho de Deus, que Jesus era Deus. Isso aqui ele, segundo o autor, a gente vai ver, ele vai citar que é a crença de Paulo, que ele que trouxe isso. Não foi o outro, e sim ele que começou com isso. Por isso tem muitos que falam paulinismo, que essas crenças de hoje são de acordo com Paulo. Isso a gente vai o quê? Explicar. Ninguém ficou com mais uma dúvida, das irmãs? Que Deus firme nossos corações na fé, nos abençoe onde quer que a gente esteja, e faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas, e guie todas as pessoas para a senda reta, e facilite para nós a busca do conhecimento e a prática do conhecimento adquirido, e facilite para nós as boas ações, e aceita de nós as boas ações, e facilite para nós a entrada no paraíso, em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.